Eu queria agora convidar duas pessoas que eu admiro muito para estar aqui comigo, para a gente bater um papo a respeito, depois disso que nós vimos aqui agora. Eu vou me valer aqui de uma colinha, porque ambos têm uma atuação muito importante no mercado como ativistas, né? São empresários muito importantes, mas também são grandes ativistas. Eu queria chamar, antes de mais nada, a Dilma Souza Campos. A Dilma é fundadora e CEO da Outra Praia, uma boutique de criatividade estratégica na área de comunicação. Iniciou sua carreira como bailarina e passou por grandes agências brasileiras, percorrendo diversas áreas como direção artística, direção de produção e planejamento, apresentando na sua formação MBA em gestão de projetos pela GV, é conselheira da AMPRO, Associação de Marketing Promocional, Winning Women 2016, da EY, né? Cofundadora do Coesão, influenciadora e mentora da Rede Mulher Empreendedora, é speaker da TEDx, facilitadora do programa do Google Women Will, Cresça com a Google, e é colunista do portal Promovil, finalista do Prêmio Jabuti de Literatura como coautora do livro Publicidade Antirracista e agora participante do projeto conselheira de C101 e mentora fixa do programa O Plano é Esse, do canal Multishow, que depois ela pode falar melhor como é que a gente pode assistir, continuar assistindo. Muito obrigado, Dilma, por estar aqui com a gente. E agora eu queria convidar, então, o Ronaldo Ferreira Júnior, o Ronaldo Bias Ferreira Júnior. Ele é sócio-diretor da UMA, Diversidade Criativa. É formado em Comunicação Social e Marketing, é empresário, empreendedor e fundador do programa de capacitação MDI Mestre Diversidade Inclusiva, em parceria com a Pearson Education. É membro permanente do Conselho da AMPRO, colunista do Promovil, da Ed News e Portal Eventos, e atua ampliando a voz de protagonistas como um forte aliado da diversidade, equidade e inclusão no mundo corporativo. Estamos falando de gente que fala de ESG há muito tempo, com outros nominhos, mas falando a mesma coisa há muito tempo, né, Dilma? Era chamado de ESG, né, Alexis? Eu queria começar, então, com uma provocação para vocês, o que nós vimos aqui tudo, né? E exatamente dentro desse ponto, há muito tempo fala-se de a luta por igualdade, por equidade de gêneros, por uma responsabilidade social, inclusão, responsabilidade ambiental, mas agora ela veio empacotada por o tal DSG. Então, a provocação é a seguinte: é mais um modismo ESG ou é um movimento que veio para ficar, Dilma? Na minha opinião, ESG é um movimento que veio para ficar, né? Essa sigla surgiu há mais ou menos 2 anos atrás, com muita força, e o que modifica essa sigla da gente falar simplesmente em meio ambiente, ou na questão de gênero, ou na questão racial, é que essa sigla passa a responder financeiramente dentro das empresas. Então, quando isso tem um impacto financeiro, né, e pode mexer no bolso, em valor de ação das empresas, aí a coisa tem que mudar. A gente não pode achar que a gente vive no mundo da Poliana, que vai mudar porque vai mudar. Não, vai mudar quando também for obrigada a mudar. Por isso que a gente vê esses movimentos todos do que você acabou de mostrar aqui, das empresas sendo ativistas. Elas descobriram que elas também vão ganhar dinheiro com isso. O mundo é capitalista. Então, ESG veio para ficar, não tem jeito. Ronaldo, você compartilha dessa ideia e o que te dá essa perspectiva de que realmente a coisa agora é para valer? Bom, boa noite, boa tarde, pessoal. É muito engraçado a gente poder agora colocar um pouco a bola no chão, no sentido de ver tantos cases inspiradores, mas parece que até então não tinha muita escala, né? Parece uma coisa que você precisava separar para viver aquele mundo ali. E eu acho que o ESG veio para justamente reconhecer esse tipo de atitude, ou essa coragem, né, que a liderança das corporações tem
para fazer o que é certo, né? Porque até então, todos os temas que nós vimos aqui premiados eram temas polêmicos e evitados pelas corporações. O ESG vem agora para dizer o seguinte: façam o que é certo fazer, porque isso vai virar composição de bônus, isso vai virar o que move a gente como seres humanos, né? Porque tem uma coisa que eu acho que é muito legal do ESG, é que assim, 100% do nosso ecossistema de eventos, ou qualquer ecossistema de comunicação, é composto por pessoas. Então, ou a gente entende de pessoas, ou a gente não vai saber nem fazer negócio. Então, o ESG vem para dizer o seguinte: presta atenção nas pessoas, porque se elas não se sentirem seguras onde elas estão, não vai ter criação legal, não vai ter potência, né, de se fazer as coisas. Por isso que eu acho que isso não é um modismo, isso é uma evolução. Muito bem. Dilma, bom, eu queria só que você soubesse que a Dilma é uma das nossas maiores, elas nos lembram todos os momentos, nós, Ampro, né? Ela é conselheira da Ampro, uma das mais ativas, e nos lembra até os nossos escorregões. Porque o que acontece também é o seguinte, que às vezes nós mesmos, que estamos imbuídos desse espírito, que são tão caros para nós, são tão importantes, nós mesmos, de repente, a gente esquece de uma igualdade de gêneros num evento, por exemplo. Isso acontece todos os dias. E a Dilma, felizmente, é aquela que não nos deixa escorregar. E quando escorrega, fala, vamos consertar isso. É ótimo ter a Dilma sempre entre nós. Agora, Dilma, eu queria que você comentasse algumas iniciativas que você tem participado ativamente e também que você tem percebido que estão nessa direção desse ativismo positivo, se você pode comentar com a gente algumas iniciativas que você tem participado ou tem presenciado. O que tem acontecido muito hoje, Alexis, é que as empresas começam a nos chamar, e quando eu digo nos chamar, como pessoas negras, que são grupos minorizados, não minoritários, né? Somos minorizados nas chances de um crescimento e de uma colocação aí executiva maior. E eu digo uma coisa, gente preta, presta atenção, facilmente, e tem uma coisa na cabeça que se chama porcentagem, bater o olho aqui e falar, tô eu, tá minha amiga ali atrás, na house eu vejo aqui X pessoas, e a gente está minorizado nesse espaço. Então, a gente ficou muito boa em porcentagem. Porém, eu tenho visto que as empresas têm olhado para isso e têm procurado trabalhar. A gente tem aí o case do Magazine Luiza, que assim como da Nike gerou inicialmente, né, uma contra-resposta negativa, quando eles soltaram justamente o programa de trainee deles só para pessoas negras, como uma questão de ação afirmativa e reparação social, e ele choveu na rede uma série de comentários inclusive racistas, de que, como assim o Magazine Luiza está lançando um programa para trainee, a grande porta de entrada para grandes empresas? E aí o Magazine Luiza foi aí seguido da BASF e de outras tantas empresas que estão aí hoje fazendo programas de ações afirmativas, como a gente chama. O que a gente tem visto é que as coisas estão mudando, não na velocidade que a gente gostaria, mas estão mudando. Mas que eu gostaria de pegar duas coisas, uma da sua fala e uma coisa que o Ronaldo faz muito, e uma bandeira grande do Ronaldo, que é justamente essa questão do escorregar, né? E uma questão que o Ronaldo traz muito grande, que é a questão da educação. Nós não fomos educados dessa maneira. Então, tanto eu precisei ter uma educação, um letramento racial, como todos nós precisamos para evoluir dessa educação, desse letramento em relação a toda a questão dos vieses inconscientes, né? Então, óbvio que a minha função, como lá no conselho, é falar, opa, por que aqui tem 3 homens e não tem uma mulher? Não que a mulher tenha que ser eu, mas por que não tem uma mulher? Então, esse tipo de indagação e de pergunta, eu acredito ser o meu papel social para fazer
dentro da Ampro, dentro do GAN, dentro dos ambientes que eu tenho frequentado. E aí, quando eu elogio isso, Rô, eu elogio justamente porque eu acredito que é através da educação que a gente vai mudar isto. Toda vez que a gente tem qualquer mudança, a primeira reação das pessoas é ir contra aquilo que já estava tranquilo, contra aquilo que já estava estabelecido. Então, toda vez que a gente tem este passo de ir contra, a gente voltando um pouquinho atrás, a campanha do Boticário, que falava justamente do pilar LGBTQIA+, também um monte de dislike. E depois um monte de gente, assim como a campanha da Nike, falando: Boticário, eu estou com vocês, eu acredito nisso. Isso é diversidade, nós aqui somos diversidade, não tem um igual. Se não tem um igual ao outro, nós somos a diversidade, não sou eu a diversidade aqui. Nós somos a diversidade. Então, essa educação de entender que cada um de nós é a diversidade, é o que a gente tem que praticar e praticar de fato todos os dias. Eu acho que essa coisa da cultura é um dos pontos mais importantes e algo que tem que ser estabelecido de uma maneira transversal, que a empresa toda se envolva nesse processo. Eu queria comentar dois cases aqui, muito interessantes, que um deles, hoje mesmo, estava no CMO Summit, e estava a Daniela Bibas, da Avon, uma entrevista muito interessante, falando do que aconteceu na Avon. A Avon fez comerciais com pessoas negras tal, e se mostrando interessado nisso. Aí os profissionais que trabalham na Avon fizeram uma carta dizendo o seguinte: cara, peraí, você mostrou no teu comercial o que tem aqui dentro, na política da empresa. Eu quero saber o que vocês estão fazendo aqui dentro. Alexis, e essa pergunta que está vindo para todas as instituições. Não é falar mais. A gente precisa fazer. A gente precisa mostrar que é de verdade. Ninguém engole mais essa coisa que da porta para fora eu sou, eu digo que faço, mas da porta para dentro eu olho lá para dentro e não vejo ninguém. É muito ruim. É o blue washing, né? Quer dizer, e também na Natura, um outro exemplo que eu vi também é que a Natura hoje dá o bônus para os seus executivos. Eles têm que não só entregar resultado de lucratividade financeira, mas tem que ter nas suas áreas ações ESG comprovado. Se não tiver, não tem bônus no final do ano. Então, é política que deve ser estabelecida transversalmente para toda a empresa, né? Isso que deve acontecer. O Ronaldo, por exemplo, ele fundou uma agência chamada Agência e que virou a Agência UMA, Diversidade Criativa, né? Eu queria que você falasse também, Ronaldo, dessa tua pegada, que já faz algum tempo, e também do que você vem presenciando, que leva nessa direção, que nos dá um certo alento com relação ao futuro com o ESG. Vocês sabem que essa nossa jornada mostra que o que faz o ser humano mudar é a gente entender que outras pessoas também acreditam naquilo que você acredita. Então, é muito verdade quando você diz, Dilma, que assim, né? Não dá para ser uma coisa na comunicação e ser outra coisa na propaganda, porque começa a vazar. Visto que a gente viu há pouco, e aí eu estou contando um pouquinho disso para responder a tua pergunta do que a gente tem sentido, né? Quando a gente vê essas campanhas de comunicação de fintechs super grandes no Brasil apresentando seus times completamente brancos, né, de agências de comunicação nascendo já com mega clientes, com times completamente brancos, propondo soluções disruptivas, na hora, todo mundo já consegue perceber e a resposta ou a bomba vem junto com a percepção do próprio público. Então, assim, se você não fizer dentro de casa acontecerem as coisas, a diversidade, incluir as diferenças, situações de igualdade acontecerem, isso vai vazar e aí a gente vai ter aquela situação de não proteção das companhias. Por isso o ESG é tão legal, porque ele bota processo. A empresa só trabalha a partir de processo e trabalha muito bem a partir disso. Então, a gente se pergunta, né? Se uma empresa não é protegida, por que ninguém daquela foto, daquela agência
ou daquela fintech famosa, levantou o dedinho ali e falou, gente, isso aqui vai dar merda. A gente não está representativo, isso aqui não é o nosso cliente, não é o Brasil. Mas cabe a gente perguntar, né? O que acontece? Que ninguém ali se dispôs a proteger o seu próprio emprego, né? A própria empresa que está. Então, isso é sinal de que o negócio não está bom. É por isso que a gente vive esse estresse danado e essa crise de depressão, porque eu sempre digo, né? A gente fica falando ainda sim para aquilo que a gente não acredita e a gente fala não para aquilo que a gente quer de verdade fazer, que a gente acredita. Então, assim, é por isso que é mais fácil hoje. Quando a gente chega... Agora, semana que vem, nós vamos estar no IBGC, passando o MDI para os conselheiros, que é justamente essas pessoas que ainda, não na sua maioria, aconselham as empresas a prestigiarem o bônus dos seus executivos a partir de prestigiarem a inclusão, de protegerem as suas organizações com a população que consome aquela organização. Né? Então, assim, por isso que eu falo que isso é evolução. Hoje, eu não preciso fazer esse discurso que eu estou fazendo com vocês aqui, com as corporações. Elas já nos procuram entendendo da fragilidade que elas são e que elas estão, mas não querem ficar mais, porque isso é tiro no pé completamente. Bom, a gente tem que partir já para encerrar aqui. Eu queria só deixar uma última mensagem, que vocês dessem uma última mensagem para todo mundo que está nos vendo em casa ou que está aqui presente, em termos de atitude, né, qual é a mensagem final que vocês deixariam para todo esse nosso universo da indústria de eventos? Qual é a mensagem que vocês deixariam para que ESG seja para valer a partir de agora? Alexis, eu estou numa semana muito pé no chão, né? Vamos fazer aquilo que a gente pode, que seja fácil, né? Que a gente possa mudar pequenas coisas que signifiquem grandes coisas. Então, eu tenho questionado muito o mercado de eventos na questão, e principalmente agora, com o retorno dos eventos presenciais, de como nós vamos entender diversidade e inclusão nesses ambientes. Nossos banheiros estão preparados para qualquer LGBTQIA+. Lá tem uma plaquinha dizendo: se você se identifica como mulher, este é o seu banheiro. Quando eu chego nesse evento, eu vejo uma pessoa LGBTQIA+, eu vejo uma pessoa me recebendo negra, eu vejo uma pessoa portadora de necessidades me recebendo para que eu me identifique com isso. O que a gente está fazendo nos eventos que virão noturnos? Nós preparamos alguma coisa contra a violência doméstica, que é um drink que qualquer mulher pode pedir no seu balcão, dizendo: eu quero o drink Maria da Penha, e rapidamente a gente acessa toda uma rede de segurança que tira aquela mulher daquela situação e coloca ela num Uber, num táxi para ir para casa? A gente tem uma placa na frente do evento dizendo: aqui não será permitida nenhum tipo de discriminação. Uma placa, gente. Os eventos estão voltando. Como que a gente vai trazer isso para eles? Será que eu falei de coisas aqui que custam milhões? Ou será que eu falei de coisas que custam amendoim e que cada um de nós pode fazer na nossa empresa e dentro de um evento? Então, essa semana eu estou muito pé no chão. Eu acho que a gente, com essas ações, começa a mostrar o que a gente quer e como a gente quer que a mudança seja feita. Então, meu convite para vocês é isso: vamos implementar pequenas ações rápidas, que podem ter na nossa empresa, numa porta de banheiro. Se você é mulher, cis, trans, o que você quiser, a gênero, bi, mas se identifica com gênero mulher, este é o seu banheiro. E outra, ouvi há pouco tempo atrás, até numa campanha que saiu do Clube de Criação, que não, mas tinham negros. Óbvio que tinham negros, né, dentro desse grupo de criação. Sim, tinham, mas eles tinham voz. Eles estavam sendo ouvidos, porque não é só fazer diversidade. Quando você inclui, esse ambiente gera esta empatia para que a pessoa possa se manifestar claramente.
Bom, Alexis, você sabe que eu não tenho esse problema, mas o meu desafio para vocês que fica é justamente esse. Super obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. E, já é para deixar, né? Para quem ainda não assistiu, o plano é esse, reality show de empreendedorismo no Multishow, sexta-feira, 20 horas, vai para o 4º episódio, o negócio tá pegando fogo, não perde não, que é pé no chão. Quem ainda não sabe empreender, começa lá. Muito legal, recomendo fortemente também. Você me deu uma ideia, Dilma, que acho que a Ampro pode abraçar. O checklist de eventos tem lá um monte de itens, né? Quem sabe nós da Ampro podemos dar pelo menos um pequeno guia. Excelente ideia. Um checklist de ESG. O que podemos fazer para tornar o evento mais... Como é que a gente vai tratar o lixo desse evento? Sim. Como é que nós vamos tratar... Outra coisa, uma house como essa não podia nunca, só tem a turma do Bolinha. Cadê a turma da Luluzinha? Eu, quando faço Fórum Rede Mulher Empreendedora, eu troco, eu boto todo mundo mulher. Todo mundo mulher. Que é justamente para mostrar que pode dividir. Ô, Hoffman, não dá assim não, vamos ter que mudar. Ô, Hoffman, por isso que eu sou a menina enxaqueca, tá? Porque eu falo. Eu já estou acostumado com isso aqui lá na Ampro. A Dilma me puxa a orelha lá e fala, cara, cadê aqui? Ó? Cadê isso? Cadê aquilo? Que bom, né? Que bom que a gente tenha gente que... bom que ela nos protege. Que bom que ela nos protege. Ronaldo, sua mensagem final aí. Eu acho que eu vou na mesma linha da Dilma, porque assim, a gente vive uma cultura que a gente não concorda e isso foi construído para a gente. E se foi construído, a gente pode desconstruir. E a gente desconstrói as coisas a partir da nossa atitude. A gente sempre fala nas organizações. Não é a organização que vai fazer nada, somos nós. Então, assim, a diversidade tem que estar presente a partir do nosso convívio pessoal. Quer dizer, desde a hora que eu estou em frente ao Netflix e que eu escolho um programa, eu tenho a possibilidade de conhecer outras histórias para poder, quando eu estou em ambientes assim, poder fazer essas sugestões e entender por que a gente tem que prestigiar todo mundo. Então, assim... Começa por teu ciclo de amigos, a tua família, faz o teste do pescocinho, olha para um lado, olha para o outro. Se na minha vida não existe a diversidade, não dá para sair por aí cobrando. Mas se a gente passa a fazer parte dela, ou bota ela na vida, ou a gente se mergulha nessa diversidade, a gente faz com que as coisas acontecem. Porque daí a gente cria diálogos e tudo acontece. Né? Ninguém sai igual de uma boa conversa. E boa conversa a gente faz com conexões diversas. É isso. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Dilma, Ronaldo. Muito obrigado à IBS por dar essa oportunidade. E esperem vocês mais atitudes da Ampro desse tipo. A Ampro vai estar cuidando desse tema ao longo de todo o tempo. A gente não vai deixar essa coisa morrer. Nós vamos estar sempre batendo nessa tecla. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente e vocês de casa.